Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal. Dando continuidade aqui sobre as operações com os números inteiros, fazendo um breve resumo, trazendo tudo que você precisa saber para fazer as 4 principais operações matemáticas com números positivos e negativos. Vamos lá? Bom, os principais conceitos que você precisa lembrar é de que as operações são diferentes dos sinais dos números. A gente está falando sobre o sinal de algum número, é sobre, por exemplo, a posição na reta numérica dele. Então, quando você tem um número que está lá, menos 5, não quer dizer que você está subtraindo 5, mas que em uma reta numérica ele está na posição 5 antes do zero, certo? De 5 unidades antes do zero. Da mesma forma, se você tiver lá um mais 7, por exemplo, não quer dizer que você está apenas somando 7, mas que é o sinal dele. Porém, quando se trata de operações com números inteiros, precisamos levar em consideração que tipo de operação e onde ela está sendo utilizada. A primeira delas é a adição. Na adição, você vai juntar os valores, sejam eles positivos ou negativos. Quando você está juntando, né, eu geralmente uso essa palavra bastante para simbolizar a adição, que é a palavra juntar valores. Adicionar quer dizer isso. Então, se eu estou juntando alguns valores, sejam eles positivos ou negativos, a gente deve levar em consideração o valor que cada um tem. Por exemplo, quando eu estou juntando, né, adicionando números que têm o mesmo sinal, como por exemplo, mais 3, mais, adição, né, mais 7. Então, estou juntando dois números positivos e juntos vão formar aqui um 10 positivo. Lembrando que os números positivos não necessitam de ter um sinal obrigatório que os represente. Basta colocar o número, já subentende-se que ele é positivo. Se eu tiver aqui dois negativos, né, eu vou pegar aqui um menos 3, juntando, né, adicionando com um menos 7. Então, eu vou apenas juntá-los e repetir o sinal deles, menos 10. Porém, olha o que acontece quando um deles tem um sinal diferente do outro e nós estamos adicionando eles. Por exemplo, menos 3 com mais 7. O que devemos fazer? Você pode associar isso aqui de várias formas de raciocínio. Uma delas é utilizando a regra que acho que a maioria conhece como o jogo de sinal. Se eu tenho aqui sinais diferentes, a gente tem que subtrair 7 menos 3, que vai dar 4, e repetir o sinal do maior deles. Um maior valor absoluto, lembrando, tá? O maior valor sem o sinal. No caso 7, vou colocar aqui o sinal de positivo. Uma outra regra seria de que, outro raciocínio na verdade, seria de que eu estou devendo R$3, por exemplo, e estou pagando com R$7. Provavelmente ainda vai sobrar R$4 no meu bolso, tá? E quando é o contrário, quando a dívida se torna maior do que o dinheiro, seria dessa forma: mais 3, mais, menos 7. Usando a regrinha do sinal, né, a gente subtrai da mesma forma, dá 4, e coloca o sinal do maior deles, que é o 7, maior valor absoluto. Seguindo o raciocínio lá de dívida e pagamento, eu tenho R$3 aqui positivo na minha mão. Toda vez que é positivo é algo que eu possuo. E o negativo é algo que eu devo. Então, se eu tenho R$3, mas eu estou devendo 7, mesmo que eu pague, eu ainda vou ficar devendo R$4, certo? Outra forma de raciocinar sobre essas maneiras de calcular é a ideia de temperatura também, onde, principalmente nesses casos onde os sinais são diferentes, a gente fazer como se fossem temperaturas em graus Celsius. Exemplo, eu estou lá na temperatura menos 3 graus e o termômetro subiu 7 graus. Se subiu é positivo, né? Então, de menos 3 sobe, ele passa pelo zero negativo, quando pega 3 graus aqui, e quando junta com os outros 4 graus, que é o que está sobrando, vai ficar lá 4 graus positivo. Mesma coisa aqui, eu estou no grau 3 aqui e preciso cair 7 graus. Então, após cair 3, ele vai chegar no zero, e após o zero, ele ainda vai descer 4.
se falou em descer, é negativo. Na reta numérica, isso se expressa da seguinte maneira. O zero divide dois campos, onde para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Essa reta também pode ser vertical, onde o zero divide para cima e para baixo, onde para cima é positivo e para baixo é negativo. Tudo bem? Quando queremos adicionar mais de dois números, não se preocupe, é possível também. Vou colocar aqui de amarelo. Esse exemplo aqui. Você pode primeiro juntar os semelhantes, no caso este e esse aqui, como se fossem dívidas. Junta as duas dívidas para ver com o que é que dá. E depois tem um pagamento aqui que é positivo. 7 com mais 8 dá 15. 15 negativo, né? Porque eu estou juntando ali duas dívidas. Depois eu vou adicionar aqui os 10 de pagamento. Quando eu fizer a realização desse pagamento, ainda vai sobrar 5 de dívida. Ou aquela mesma regrinha do sinal que está no livro. Nos livros didáticos, que são: você subtrai e repete o sinal do maior valor absoluto. Tá bem? Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. Tudo bem? Vamos então aqui para a subtração. Na subtração, geralmente nós associamos ela a valores em que estamos associando situações onde fala-se diferença ou distância. E nela, nós precisamos entender o seguinte. Toda vez que aparecer uma subtração, da seguinte maneira. Menos 3, menos, vou colocar até de outra cor aqui, menos, mais 5, por exemplo, nós devemos reescrever a nossa expressão. Então, reescrevendo a nossa expressão, nós vamos ter o seguinte. Menos 3 continua, porém, por causa da subtração, devemos trocar o sinal daquele que vem logo em seguida. Ou seja, o mais aqui vai virar menos. Então, menos 3, menos 5. Se eu tenho dois números negativos, dois sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Menos 8. Se fosse o contrário, colocar aqui, continuar com menos 3, colocar o sinal de subtração, e em vez de mais 5 fosse menos 5. O que aconteceria? Repetimos o menos 3, e essa subtração vai fazer o 5 trocar o seu sinal. Em vez de menos 5, vai virar mais 5. E agora nós temos aqui sinais diferentes, subtrai-se e repete o sinal do maior valor absoluto. Ou simplesmente você deve 3 e pagou com 5. Ainda vão sobrar R$2 no seu bolso. Tudo bem? Eu vou até escrever essa regra aqui para que a gente possa se lembrar. Tanto na adição quanto na subtração, precisamos nos lembrar de se os sinais envolvidos forem iguais, somamos os valores e repetimos o sinal. Mas caso os sinais dos números envolvidos
forem diferentes, subtraímos e colocamos o sinal do maior absoluto. Regrinha de ouro para você utilizar. Mas caso você não sinta segurança utilizando tal tipo de regra, você pode sim associar tanto com temperaturas quanto com a relação de dívidas e pagamentos. Então temos aqui com um adendo sim. Na subtração, precisamos nos lembrar que vou colocar aqui um retângulo que devemos trocar então tá aí a observação. Toda vez que virmos uma subtração, né, uma diferença ou distância, nós devemos trocar o sinal daquele que vem depois, do próximo número. Se caso for mais de dois algarismos, como por exemplo, menos 8 com menos 10 com menos mais 5. Como é que isso acontece? Fazemos devagar, né? Primeiro precisamos reescrever os nossos valores. Menos 8 continua menos 8. O menos 10 vai ter que mudar. Vai ficar mais 10. E o mais 5 vai virar menos 5. Então, da mesma forma, fazemos agora a adição desses números, onde você pode fazer aqui na ordem que eles aparecem ou juntando aqui as dívidas e depois pagando com o 10. Depende do seu raciocínio. Então, eu posso pegar aqui menos 8 com mais 10. Teremos aqui 2 positivo. Com 5 negativo, vai ficar menos 3 negativo. Certo? Subtrair, repetir o sinal do maior. Uma outra forma seria juntar os valores negativos aqui em um só, como se fosse uma única dívida. De menos 8 nós teríamos menos 13. E ao pagar 10, chegaríamos no mesmo resultado lá de menos 3. Depende do raciocínio que você se identificou melhor. Número 3. Multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, nós seguimos apenas uma única regra, em que realizamos o cálculo normalmente. Deixa eu só aumentar aqui esse quadrado. Realizamos o cálculo normalmente e depois, se o sinal for igual, o resultado tem que dar positivo. Se o sinal for diferente, o resultado é negativo. Então nós não fazemos jogo de sinal, apenas observamos se há uma regularidade ou não. Caso isso aconteça, a gente segue essa regra aqui que está dentro desse retângulo. Então vamos usar aqui como exemplo 3 vezes menos 2. Fazemos 3 vezes 2 e dá 6. Sinais são diferentes, então o resultado é negativo. Um resultado seja contrário, vamos dizer assim que seja menos 3 vezes 2 positivo. 3 vezes 2 continua sendo 6. Como os sinais são diferentes, o resultado também é negativo. E quando os sinais são iguais, como por exemplo,
Menos 5 vezes menos 4. 5 vezes 4 é 20. Como os sinais são iguais, resultado positivo. Ou se ambos fossem positivos. 5 positivo vezes 4 positivo. Também teríamos o resultado de mais 20. Se for uma divisão, caso de divisões, realizamos as divisões normalmente. E em seguida, utilizamos a ideia do sinal. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Exemplo. Vou colocar aqui, ó, menos 18 dividido por 2 positivo. 18 dividido por 2 é 9. Sinais diferentes, negativo a resposta. Se fosse o contrário, fosse mais 18 dividido por menos 2. Também daria menos 9, porque 18 dividido por 2 é 9, e os sinais diferentes dá negativo. Em casos de sinais iguais, como por exemplo, menos 25 dividido por menos 5. 25 dividido por 5 é 5. Sinais iguais, resultado positivo. Mesma forma se fossem ambos positivos. 25 dividido por 5 continua sendo 5. E os sinais iguais, resultado positivo. Ok? E em casos de tivermos mais de 2 algarismos, ou então ambos mesclados, divisão e multiplicação. Seguimos a ordem em que eles aparecem. Vou colocar aqui como exemplos. E realizamos multiplicações e divisões. Como por exemplo, menos 2 vezes mais 10 dividido por menos 5. Realizando aqui a conta, 2 vezes 10, 20. Sinais diferentes, resultado negativo. Vou colocar um parêntese por segurança. Dividido por menos 5. 20 dividido por 5 é 4. Sinais iguais, resultado é positivo. Então, é só ir com calma e um de cada vez. Sabendo dessas regras, nós podemos fazer também expressões numéricas, onde nós temos adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas isso a gente vai ver nos exercícios. Vamos lá? Separei aqui alguns exercícios do livro didático do Sistema Trilhas, a partir da página, deixa-me ver aqui, 158, do módulo 2 de matemática do 7º ano. Observe aqui, ó, no 6º, nós temos para calcular aqui algumas expressões. Primeiro, resolvemos o que tem dentro dos parênteses, para que a gente possa resolver o que está sobrando depois. Então, 47 menos 74, nós temos sinais diferentes, então vamos subtrair e repetir o sinal do maior, que é negativo. 74 menos 47 vai dar 37, negativo. É isso mesmo? Volta, Gutierre. Primeiro resolvemos o que tem dentro dos parênteses. 47 menos 74 vai dar menos 27. Por quê? Porque se eu tenho sinais diferentes aqui, é uma adição de números diferentes, né, números inteiros, mas tem uma subtração aqui, Gutierre. Por que é adição? Então encare como se fosse assim. 47 é um positivo, não um número positivo.
E é como se eu tivesse os R$ 47 em minha mão. Mas eu estou devendo 74. Assim que eu pagar a dívida, vai sobrar 27. Concorda? Porém, esse número será negativo porque eu tenho mais dívida do que dinheiro. Menos 27, então, dividido por 7 menos 4, que dá 3. 27 dividido por 3 dá 9. Sinais diferentes, negativo o resultado. Na letra B, 81 menos 18. Como aqui a gente tem mais dinheiro do que dívida, o resultado será positivo. Nós vamos ter aqui então 63 dividido por 1 menos 8. Eu tenho R$1 apenas e estou devendo 8, então ainda teria uma dívida de 7. Ou então, você pode seguir o jogo de sinal. Sinais diferentes, a gente faz a subtração, 8 menos 1, 7, e repete o sinal do maior valor absoluto, que é o do 8. 63 dividido por 7 vai dar 9 também. Sinais diferentes, negativo. Vejamos a letra C. 35 menos 53. Mesma coisa, você tem 35 e vai pagar uma dívida que tem 53 ali, negativos. Então você terá 15 com mais 3, 18. Só que esses 18 serão negativos ainda porque não consigo pagar toda a dívida, né? Continua sendo negativo. Dividido 3 menos 5, mesma coisa, tenho 3, tenho que subtrair 5, vou ficar com menos 2 ainda. Menos 18 dividido por menos 2 dá 9. Como os sinais são iguais, o resultado é positivo. Na letra D, 92 dividido por 92 menos, menos 29. Só fazer 91 menos 30, né, que vai dar 61. Corta essa parte aí para não ficar feio. 63 aqui. Dividido por 2 menos 9, que vai dar 7, negativo. 63 dividido por 7 é 9. Sinais diferentes, menos. Mas aqui embaixo, para a gente realizar algumas divisões, certo? Para calculá-las mentalmente. Toda divisão por 10, 100 ou 1000, tem até aqui 3 exemplos, basta a gente adicionar uma casa decimal conforme a quantidade de zeros. E não é diferente com números positivos e negativos. Por exemplo, vou repetir aqui esse número: 5, 4, 3, 2, 1. Está sendo dividido por 10, então uma casa decimal porque é só um zero. Se é divisão, essa casa vai para a esquerda, então ela vai vir para cá. Depois a gente faz a regra do sinal. São sinais diferentes, então o resultado é negativo. E assim sucessivamente com todos os outros. Nessa aqui eu vou ter que andar duas casas decimais, então, e os sinais são iguais, então mais 5, 4, 3, 2, 1. Duas casas decimais, a vírgula vai ficar aqui depois do 3. Essa aqui serão 3 casas com resultado negativo. Então 5, 4, 3, 2, 1. Colocando 3 casas, ela vai ficar aqui. Nesse outro, a gente repete o número, né? 4087. Sinais iguais dá positivo. Uma casa decimal, coloca a vírgula aqui. Na letra E, duas casas decimais, não é isso? 96, quando eu ando duas casas, a vírgula vai ficar aqui antes do 9. Portanto, necessita de um zero. Sinais diferentes, negativo. Tudo bem? Na oitava questão, tem um esquema aqui. Vanderlei escreveu uma multiplicação e uma divisão a partir dos esquemas. Então, nós podemos aqui, começando pelo menos 8. Nós podemos fazer menos 8 vezes 3 dá igual a 24, como diz ali. A menos 24, como diz a conta. Isso está completamente certo. Depois, o próprio menos 24, ao ser dividido pelo 3, a gente faz a operação inversa e dá menos 8.
E isso se segue tanto na letra B quanto na letra C. É só você seguir um ciclo, ou começando pelo 7, ou começando pelo 63, a mesma coisa aqui, começando pelo 12, ou pelo 72. Vamos para a próxima. Essa aqui fica com vocês, pode tirar aí um print e tentar resolver. Na nona tem aqui algumas expressões numéricas, onde a gente tem adição, subtração, multiplicação e divisão. É um bom exercício. Resolvemos primeiro o que tem dentro do parêntese e depois resolvemos o que tem fora, né? O que a gente não consegue resolver, escreve de novo. Menos 25 mais 16, eu tenho uma dívida de 25, estou pagando 16, ainda me sobram 5 mais 4, 9. 9 negativo, porque o que tem mais aqui são negativos. E vou escrever o restante. Dividido por menos 3, menos 4, vezes 2. Nesse momento, a gente dá prioridade às divisões e multiplicações. Então, eu primeiro resolvo isso daqui e isso daqui. Depois, a gente resolve essa subtração aqui. Então, 9 dividido por 3 é 3. Sinais iguais, positivo. Vou repetir essa subtração. 4 vezes 2, 8. Sinais diferentes, menos. Então, ó, toma cuidado que esse sinal aqui faz parte da resposta. E esse menos aqui do lado de fora, ele é uma operação, que é o que a gente vai fazer agora. Troco o sinal desse 8, porque é uma subtração. Então, teremos mais 3 com mais 8. Chegando, então, aqui no resultado de igual a 11 positivo. Na letra B aqui embaixo, vou repetir esse menos 7, já que a gente quer dar prioridade a resolver esse parêntese aqui. Menos 7 mais 5 vezes menos 12 com mais 9. Ainda sobra menos 3. Vou repetir o menos 64 dividido por menos 8. Vamos dar prioridade então às multiplicações e divisões. E o restante a gente só repete. Menos 7. 5 vezes 3 dá 15. Como os sinais são diferentes, menos 15. 64 dividido por 8 dá 8. Sinais diferentes, melhor, sinais iguais, positivo. Agora nos restam juntar esses dois negativos aqui. Menos 7 com menos 15. Vamos ter menos 22. E o mais 8 em seguida. Chegando então no resultado de menos 22 com mais 8, menos 16. Letra C. Vamos resolver primeiro o que tem aqui dentro desse parêntese, dando ênfase à divisão primeiro, e o restante a gente repete. Menos 48 dividido por 12 vai dar 4. Sinais diferentes, negativo. Menos 4, menos 7, a gente vai ter aqui como resposta menos 11. E vamos repetir, o restante está do lado de fora do parêntese. Menos 1 mais 10. Como aqui a prioridade é fazer as divisões e multiplicações, 11 vezes 1 é 11. Como os sinais são iguais, vai dar mais. Mais 11 com mais 10, temos o resultado de mais 21. Letra D e última, vou repetir aqui esse menos 6, melhor 6 menos, e fazer aqui o que tem dentro do parêntese. 8 vezes 5, 40. Como os sinais são diferentes, vai ficar menos 40. Menos 40, menos 16, os dois são negativos, então vou juntar os dois. Esse menos já estava do lado de fora, lembre-se. Dentro do parêntese a gente resolveu, deu menos 56. Dividido por menos 4. Lembre-se, a prioridade é de multiplicações e divisões. Então, o restante a gente repete. 56 dividido por 4. Vamos fazer aqui a continha rapidinho. 6 menos, como os sinais são iguais, então é mais 14. Eu tenho aqui 6 menos mais 14. Essa subtração vai ter que fazer com que meu sinal troque.
6 menos 14. Vamos ter então como resposta menos 8. Devido a gente ter mais dívida do que dinheiro positivo. Ok? Então, muito cuidado com os sinais. Refaça esses exercícios para que você possa compreender melhor como funcionam as 4 operações com números positivos e negativos, principalmente quando se tratam de expressões numéricas desse tipo. Então, espero que tenha esclarecido bastante, que vocês tenham gostado do vídeo e lembre-se, tenha um bom raciocínio e um ótimo exercício. Valeu!